Quem tem crianças em casa sabe como podem ser difíceis os momentos das refeições. Em geral, elas preferem biscoitos ou pizza ao arroz com feijão e implicam com qualquer coisinha colorida que esteja no prato. Por isso, a gente trouxe uma nutricionista ao Ligado em Saúde de hoje. Ela vai ensinar a melhor forma de despertar o interesse dos filhos pelos legumes, frutas e verduras. E vai dar outras dicas valiosas que garantem uma boa alimentação na infância. É agora! Ela é nutricionista do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Miriam Martins Gomes é a nossa convidada do Ligado em Saúde de hoje. Tudo bem, Miriam? Tudo Como bom, vai? Marcela? Prazer te receber aqui hoje para falar desse tema, alimentação infantil. Miriam, quais são as principais queixas dos pais, as principais preocupações, dificuldades no dia a dia quando o assunto é alimentação? Olha, eu acho que a maior dificuldade é fazer com que a criança tenha uma alimentação saudável, né? Porque geralmente é comum as crianças preferirem pizzas, cachorros quentes, salgadinhos, balas e doces, a comida em si. Então, acho que a maior dificuldade é criar esse hábito e fazer com que a criança aceite uma alimentação mais saudável, né? Como a gente costuma chamar. E às vezes esses momentos viram verdadeiros pesadelos em casa, né? Uma guerra. Com certeza, com certeza. Bem complicado, né? Com certeza. E é difícil para os pais, às vezes, lidar com isso, porque essa situação, às vezes, acaba gerando estresse e associando a alimentação a uma coisa negativa para a criança, o que não deve acontecer, né? Ao momento da alimentação deve ser um ato positivo, um ato prazeroso, e às vezes essa guerra que acaba acontecendo faz com que aconteça justamente o contrário. Pois é, e o que fazer para que a criança realmente possa ser convencida ali de que é importante ter uma alimentação saudável? A gente tem um exemplo aqui que contraria tudo isso, toda essa questão da criança que quer pizza, quer biscoito. É o João, de 11 anos. Vamos ver como é que ele é? Qual é a história dele? Eu acredito que a gente é o que a gente come, né? Então, eu sempre pensei que se eu acostumasse meus filhos com uma alimentação saudável, ia ser mais fácil para eles manterem uma alimentação saudável ao longo da vida. Então, ele tem uma alimentação, ele come frango e peixe, e eu não faço fritura em casa, e refrigerante também ele nunca tomou, e eu não dou bala nem chiclete. Eu acho um absurdo aquelas mães, aquelas crianças pequenininhas dando chiclete, eu acho uma loucura, eu acho que dá veneno para a criança, ou Coca-Cola na mamadeira. Eu acho que faz super bem, sim. Claro, se alguém não comer legumes nem verduras, não cresce. Eu acho que essas coisas são relativamente importantes, porque cada uma delas tem seus nutrientes, né? Por exemplo, os legumes são essenciais no crescimento de alguém. O arroz tem fibras, o feijão também pode deixar forte. Eu fui instruída a comer assim, né? Instruído, forma de dizer, meus pais deram para mim e eu acabei me acostumando. Ele fica pouquíssimo doente, tomou um antibiótico uma vez na vida, uma inflamação que ele teve. Mas mais do que isso, eu acho que é um investimento para mais a longo prazo, para o resto da vida. Eu acho que ele vai ter uma vida e uma velhice mais saudável por conta disso. Eu acredito, né? Pode ser que eu me engane, né? Mas eu acredito nisso. Estou apostando todas as minhas fichas nisso. Bem, na casa da Cristiane, mãe do João, não tem guerra. O João já sabe da importância de ter hábitos alimentares saudáveis, né, Miriam? Mas como é que se chega a isso? Na verdade, é o que a Cristiane falou, é um investimento. Isso tem que ser feito desde o começo da alimentação. E o hábito da família também é importante. Não adianta você montar um prato para o seu filho como o que estava na matéria, com arroz, feijão, legumes, o peixe, e você sentar do lado, comer um pedaço de pizza e tomar um copo de refrigerante. É a coisa do exemplo. É a coisa do exemplo. E é o que ela falou, acostumar desde criança, o que ele mesmo colocou, ele foi acostumado a comer. Então isso para ele já é normal. Então, a formação dos hábitos, desde o início, quando você introduz os alimentos, é importante. E colocou, a criança quando é pequena, 1, 2 anos, ela não conhece, ela não sabe o que é uma bala, ela não sabe o que é um refrigerante, ela não sabe como é pizza, ela não sabe que existe. Então, ela não vai sentir falta, você não precisa oferecer para a criança nesse momento. É claro que quando ela ficar mais velha, começar a ter contato com outras crianças, for para a creche, para a escola, ela vai saber que isso existe, vai ter contato naturalmente, mas você não precisa introduzir de forma tão precoce. A questão do refrigerante na mamadeira é comum numa praça de alimentação. Muito comum.
Você vê os pais comendo nessas redes de lanchonete e pegando o refrigerante, colocando uma mamadeira e dando para a criança. Ela não sabe o que é aquilo. Se ela tivesse dado uma mamadeira com suco, para ela ia fazer o mesmo efeito. Ela não sabe o que é o refrigerante, ela nunca provou, então ela não sente falta do que ela não conhece. Quer dizer, vale a pena retardar aí a introdução desses alimentos que são extremamente pobres, né, em qualquer tipo de vitamina, que só engordam. Vale a pena retardar essa introdução na vida da criança. Agora, depois a gente vai ver que fica mais difícil no segundo bloco, né, quando a criança cresce, vai para a rua. Mas vamos voltar um pouquinho. Lá no início, quando essa criança, esse filho ainda é um bebê, qual a importância da amamentação nesse processo? Ela também influencia? Influencia. A amamentação é o alimento mais completo que a gente tem para a criança, né? É livre de qualquer contaminação, é gratuito, você não paga, então é uma forma fácil de você dar uma alimentação adequada. E tem pesquisas que mostram que a alimentação da mãe vai influenciar na aceitação da alimentação da criança futuramente, porque dizem que é possível que alguns sabores passem através do leite materno. E você também evita a questão de contaminação, alimentos industrializados que não são tão adequados. Previne também de infecções. Eu tenho estudos mostrando que crianças que são amamentadas têm menos risco de desenvolver diabetes, obesidade na vida futura, alergias alimentares. Então, traz uma série de proteções, além dos anticorpos maternos, que passam através do leite também. Então, vai conferir não só nutrição, mas proteção naquele momento e para a vida futura também. E depois que tem essa virada, né? A criança deixa de ser amamentada e passa a conhecer os outros sabores ali da alimentação. Essa inserção de cada alimento também vai influenciar nesse paladar dessa criança, nessa preferência? Como é que é esse processo? O que os pais devem saber, devem aprender nesse sentido? Não, isso com certeza. Tanto que a gente começa geralmente orientando a introduzir primeiro fruta e suco de fruta. Por quê? Ela ficou 4 a 6 meses, dependendo de quando termina a licença maternidade da mãe, né? Já tem a lei que permite 6 meses, mas esses 2 meses ainda é facultativo. Porque o leite tem sabor adocicado, então o paladar da criança naturalmente é mais propício a aceitar doces. Então, por isso a gente começa com as frutas, por serem doces, e vai facilitar a aceitação. E posteriormente aos alimentos salgados, os legumes, o arroz, carne, frango, peixe. E o ideal é que não se dê tudo sempre na forma de sopa, porque os sabores estão misturados. Na verdade, você não aprende o sabor de alimento nenhum, você não identifica o sabor. Né? O ideal é que os alimentos sejam bem cozidos, dados de forma amassada, porque isso vai não só facilitar que a criança identifique esses sabores e se acostume com o sabor dos alimentos, como também iniciar o processo do trabalho de mastigação, como ela lidar com o alimento dentro da boca, movimentar esse alimento dentro da boca e estimular o processo de mastigação, faz parte do processo de desenvolvimento. E quando ela não gosta de algum sabor específico, vale a pena insistir de novo, sei lá, uma beterraba, vale a pena insistir, tentar, como é que é isso? É comum a criança rejeitar, sim, coisas novas, isso é normal do processo de aprendizagem, né? O que a gente chama de neofobia, né? O medo do novo. Então pode ser que algum alimento ela estranhe mais, porque tem um sabor mais forte, isso não quer dizer que ela não gosta, que ela nunca vai comer, ela estranhou naquele momento. É importante apresentar esse alimento outras vezes. Tem estudos mostrando que às vezes você precisa precisar até 8, 9 vezes para a criança gostar, ou de repente você vê que ela definitivamente não gosta. Todos nós temos preferências. E também não precisa ficar apresentando todo dia o mesmo alimento e insistir todo dia na mesma coisa até ela aceitar. Porque aí também ela vai chegar a um ponto que não vai aguentar ver todo dia a mesma coisa. Vai tomar aquela implicância com a cenoura, com o brócolis, que não precisa. Dá uns 2 dias, oferece de uma outra forma diferente, uma preparação diferente, mas sempre lembrar que aquele alimento existe e permitir que ela tenha um contato, para que ela possa adquirir o gosto pelo alimento. E mais tarde, depois, Miriam, como é que a gente faz? Eu sempre ouço muito falar nisso. É importante despertar esse interesse da criança por aquele alimento, né, para que ela realmente tenha vontade de experimentar. Como é que faz isso? Explica pra gente, porque os pais ficam desesperados, né, em casa, tentando fazer com que a criança realmente queira experimentar certas coisas. O primeiro passo, logo no começo, quando ela está conhecendo e ela ainda não tem a visão dos outros que existem, você apresentar todos os alimentos para ela se acostumar com o sabor. Porque se você dá tudo na forma de sopa, como muitas vezes as pessoas fazem,
Quando chegar na hora de comer ele separado, vai ter que começar o processo todo de novo. Porque como se ela não conhecesse mas, nada. Assim, por exemplo, vale a pena mostrar o legumes ali inteiro? Mostrar, como é de que é isso? repente, Falar da trazer cor? a criança para participar do preparo. Claro, dependendo da idade, da forma que ela puder. Pega na geladeira para mim, pega ali na fruteira para mim. Me ajuda aqui a preparar. Isso faz com que a criança desperte o interesse, veja como é que é feito. Tem algumas creches que já têm esse trabalho, né, que até uma das atividades é fazer algumas preparações com a criança. Tem uma pequena horta, fazer com que a criança vá pegar o alimento. Isso faz com que ela tenha um outro tipo de relação com o alimento, não só no prato, mas que ela veja todo o processo de construção. Isso geralmente desperta, sim, o interesse da criança. Quem sabe, né? Futuramente você vai ter aquela criança pedindo uma cenoura, pedindo um chuchu, né? Exatamente. Será? Pode ser, é possível, A gente está chegando no finalzinho do bloco, mas como é que seria o prato ideal da criança? Porque quando a gente fala disso sobre o adulto, né? A gente sabe mais ou menos como é que é essa composição. Mas no caso da criança, o prato ideal, a formação, a composição é como? É exatamente igual ao do adulto. Nos nossos hábitos, né? O hábito da população brasileira. O arroz, o feijão, um legume, que aí pode ser cenoura, chuchu, beterraba, abóbora, abobrinha, enfim. Uma folha, né? Um legume verde, um folhoso verde. E a carne ou frango, evitando frituras. Então, a composição é a mesma. O que vai mudar é a quantidade e a consistência, dependendo da criança já ter dentição formada ou não, já ter dentes ou não. Eu vou interromper a nossa conversa por causa do intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco, a nutricionista Miriam Gomes continua com a gente. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje eu converso com Miriam Martins Gomes, nutricionista do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Miriam, a gente falou no bloco anterior sobre essa questão do exemplo de casa, que é fundamental, né? Agora, a alimentação também, ela passa ali por outras questões, né? A questão da emoção, né? O hábito de se alimentar não é apenas para saciar a fome. Fala um pouquinho disso. Na verdade, a alimentação não é só para trazer nutrientes, se alimentar, mas tem uma simbologia toda social, afetiva. Todas as comemorações são ligadas à comida. Se a gente pensar aniversário, Natal, Páscoa, Ano Novo, está sempre ligado à alimentação. Então tem uma parte muito afetiva. Então quando a gente pensa em programar a alimentação, a gente tem que ver também qual o hábito. Isso muda muito aqui no Brasil, então de região para região, os tipos de preparações. Tem memória afetiva, tipo bolinho da vovó, o doce da vovó, a sobremesa da vovó. Então tudo isso tem uma representação. Então a alimentação não é só para alimentar, nutrir, mas tem toda essa simbologia. Por isso que é importante não fazer com que a alimentação, a hora da refeição, seja um momento de estresse. Porque tem toda uma outra representação por trás disso. E quer dizer, essas coisas podem entrar também. Tem espaço para o bolinho, tem espaço para uma fugidinha ali dos hábitos totalmente saudáveis todo dia. A gente não precisa ser radical de nunca vai comer um cachorro quente, nunca vai comer um bolo. Vai no aniversário, vai ver todo mundo comer e não vai comer. Eventualmente isso pode fazer parte, mas não pode ser rotina. O problema é quando eles querem isso todos os dias. A gente vai dar uma olhadinha agora, vai ouvir quais são os hábitos, as preferências alimentares da maioria dos jovens. Qual a sua idade? 14. Qual a comida ideal para você, que por você comeria todos os dias? Batata frita. Pizza. Hambúrguer. Depois ainda tem o sorvetinho, né? Que é básica. Que tipo de coisa você gosta de comer? Eu como muita besteira. Eu não suporto legume, não suporto fruta. Fruta só de vez em quando, legume de jeito nenhum. É muito mais gostoso do que você comer uma comida em casa. E alimenta, você fica satisfeito depois. Diferente, um sanduíche bom, várias batatas fritas, Coca-Cola. Até Coca-Cola é mais gostosa aqui e fora de casa. Por você comeria pizza quantas vezes na semana? Todo dia. E você costuma substituir uma refeição por um lanche? Bem que eu queria, mas a minha mãe não deixa. Às vezes eu fico pensando no futuro, colesterol, esses negócios, mas sei lá, acho que eu não vou ter isso. Tomara que não. Quando eu crescer, eu melhoro a alimentação, assim, e aí vai melhorar. Acha que o miojo de todo dia pode fazer o que com você? Nada. Eu gosto. Todo mundo sabe que faz mal, né? A gente também sabe, né? Mas, pô, fazer o quê? Todo mundo come, a gente, pô, come também. É bom, né? Minha mãe fala muito pra eu ficar parando de comer besteira, que eu vou acabar ficando doente quando ficar mais velho. Come, vai ficar doente, que não sei o que, come! Me manda comer verdura, legume,
é uma para a saúde, para não ficar diabético, negócio assim, esses tipos de doença. Mas agora que você pode sair sozinha com o seu próprio dinheiro, né? Com o dinheiro da mesada, você compra. Com certeza. Tá aí, se eles pudessem, comeriam isso todos os dias. Mas quais as consequências, Miriam, disso para a saúde, ali ainda na infância? O que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, esse tipo de alimento é muito pobre em nutrientes. Pode causar uma série de deficiências que às vezes você não detecta naquele momento, mas que vão trazendo consequências. Por exemplo, a anemia, que é bastante comum, pode trazer problemas, inclusive, no aprendizado escolar. E alguns déficits que depois você não recupera mais. Então, na infância, é importante a alimentação, porque algumas perdas que você tem, você não consegue recuperar na vida futura. O que eles falando, quando eu crescer, eu mudo a alimentação, o que aconteceu de ruim, ele não vai conseguir mais voltar atrás. E a questão... Para o adolescente, esse futuro parece estar mais distante, né? Eles não se ligam muito de que... Não, para eles isso nunca vai acontecer comigo. Está muito longe, quando chegar lá eu me preocupo. E a questão que a gente falou da relação emocional. O refrigerante na rua é mais gostoso que em casa. Porque na rua ele está com os amigos, está com um grupo de amigos. Então, muda até o sabor do alimento, o ambiente que está. Então, é complicado. E alimentos muito calóricos, né? A gente sabe que a obesidade é um grande problema hoje em vários países e no Brasil também. A obesidade infantil também é um problema muito sério. Fala um pouquinho sobre isso, uma dúvida até que eu tenho, Miriam, é a questão do açúcar. Quando é que ele entra na refeição? Ele pode entrar? É o açúcar refinado mesmo? Como é que é isso? Na verdade, a gente não deveria apresentar, não deveria colocar. E geralmente a gente usa para adicionar num leite, num suco. Não precisa isso? Não precisa. Na verdade, a criança, quando é amamentada, o leite materno ele não é adicionado. Então, se ela for apresentada a outro leite sem adição de açúcar, ela vai acostumar com aquele sabor sem o açúcar. O leite já é naturalmente doce. A gente que cria o mau hábito de adicionar o açúcar. Os sucos. A maioria das frutas a gente come sem adicionar açúcar. Se você pega uma fatia de melancia para comer, você não bota o açúcar para comer a melancia. Então, se você fizer um suco de melancia, você não precisa adicionar. Agora, se a criança for acostumada desde pequena a essa adição de açúcar, ela vai acostumar esse paladar a coisas extremamente doces. E aí, futuramente, você não consegue regredir. E aí, vai sempre comendo coisas doces e mais doces, que aumenta a caloria da refeição e é um dos fatores que pode levar à obesidade. Quais são os sinais de que alguma coisa não vai bem ali na vida, no dia a dia daquela criança? Aqui que os pais têm que ficar atentos, né? Algum sinal, ou que está comendo de mais ou de menos. Você tem alguma dica que possa ser valiosa nesse sentido? Na verdade, a criança tem que ter um acompanhamento rotineiro com um profissional de saúde. E aí vai ser avaliado se alguma coisa está acontecendo de errado. Se o crescimento não está no ritmo esperado, se o ganho de peso não está o esperado, se está abaixo, se está acima, se está faltando algum alimento no dia a dia que pode estar levando à carência de algum nutriente específico. Os pais podem, porque às vezes para os pais que vêm todo dia é mais difícil notar que ganhou um pouquinho mais de peso, que o peso não está adequado, às vezes a criança está meio paradinha, está mais quietinha. Isso, às vezes, pode não ser uma criança quieta, pode ser alguma deficiência que deixa a criança com menos energia, com menos disposição para realizar as tarefas do dia a dia. Então, o acompanhamento rotineiro é o mais adequado. Visita ao pediatra, quando tiver dúvida com a alimentação, consultar o nutricionista, porque é difícil para os pais no dia a dia sozinhos conseguirem manejar tudo isso. É verdade. E a escola tem um papel muito importante, né? Você falou um pouquinho no bloco anterior dessa questão de estimular, que ali o professor pode ter uma horta, a escola pode ter uma horta. Mas como é que fica essa história das cantinas? Como é que você enxerga essas cantinas que vendem o refrigerante ou que podem vender o salgadinho? Pois é, as cantinas são verdadeiros inimigos nossos nessa hora da alimentação, porque por mais que a família em casa tente manter uma alimentação certinha, chega na escola a criança não tem opção. Ou ela leva de casa, ou se tiver que comer na escola, muitas vezes ela não tem uma opção saudável. E isso acaba introduzindo a criança esse tipo de alimentação e criando um hábito que não é saudável. Tanto que já têm sido criadas algumas propostas para mudar a composição da merenda escolar, dos alimentos que são oferecidos na cantina, justamente para ajudar e não atrapalhar todo esse trabalho que a gente tem desde o começo. E propaganda também, né? As propaganda propagandas também são grandes inimigas nesse papel ali diário dos pais em casa. Exatamente, principalmente os produtos que vêm com brinquedo, que vêm com algum brinde. As crianças
às vezes não querem o produto em si, elas querem o brinde que vem com o produto. Já houve uma tentativa de derrubar isso também, né? Mas é bastante complicado, é muito difícil porque a indústria tem uma força muito grande. Então é difícil. Então as crianças às vezes são atraídas pelo brinde e não pelo produto. E como o produto vem junto, elas acabam consumindo. E aí cria o hábito. Me parece que em todos esses casos, o papel da família continua sendo fundamental. Porque se você consegue ganhar ali aquela criança naquele início, né, mostrar para ela que é importante, acostumar o paladar dela, aí não interessa a cantina, não interessa a propaganda, de alguma forma ela está um pouco mais, digamos, protegida disso, né? Ela já gosta daquele alimento mais saudável, como o João, que a gente viu no bloco anterior. Né? Ela não vai apresentar resistência na hora de comer a dieta saudável, né? Por mais que ela vá, quando sair com os amigos, vai querer imitar, porque a criança, principalmente adolescente, para se identificar com o grupo, ele tenta imitar os hábitos dos colegas. Então, por mais que ela vai sair, vai comer um sanduíche no dia que ela sair, os outros dias ela vai aceitar a alimentação que é oferecida em casa. Quando ela não estiver com os amigos, provavelmente ela vai ter outro tipo de escolha. Então, você formando esses hábitos, acostumando a criança, ela vai ser um adolescente que vai ter menos problema para se alimentar e vai ser um adulto que vai ter menos problemas de saúde também. Em relação ao volume de comida no prato, Miriam, a gente vê que muita mãe sofre, muito pai, muita mãe sofrem pensando que, nossa, comeu pouco, tem que comer mais, ou então está muito magrinho. Quando que a gente deve confiar ali na nossa observação? Ou quais sinais a criança pode dar para a gente de que ela realmente está bem, está saudável? Como é que é isso? Na verdade, tem um período que isso acontece muito, que é a partir dos 2 anos, entre 2 e 3 anos, porque eles aceleram o ritmo de crescimento. Então, se desacelera esse crescimento, consequentemente, a criança precisa de menos energia, menos nutrientes. E aí o apetite diminui. E os pais ficam desesperados porque acham que a criança parou de comer, não quer mais comer. Na verdade, se ela tem acompanhamento e ela está dentro do que é ideal para a idade dela, não tem preocupação. Geralmente, a criança regula a quantidade que ela quer comer. Claro que você pode dar uma orientação, existe como orientar a quantidade, mas se a criança não está com fome naquele momento, espera, oferece a refeição um pouquinho depois, 1 hora depois. Nunca substitua, né? O problema Oferecer é substituir. O lanchinho depois. O lanchinho, principalmente criança mais nova que veio acostumada a tomar mamadeira, às vezes tem o hábito, a mãe não quer a comida, a refeição, oferece a mamadeira. E ela vai aceitar, e ela vai aprender que no momento que ela disser não para a comida, ela vai receber a mamadeira. E como isso é um hábito pode que ser ela problemático, isso né? sim pode ser problemático, porque aí ela vai definitivamente deixar de ingerir os outros alimentos. Não está com fome naquele momento, não precisa se estressar. Espera um pouco, espera 1 hora, espera ela ficar com fome e oferece a comida novamente e não substituir para que ela não se acostume. Eles aprendem isso muito rápido. Vê que a mãe fica preocupada, desesperada, e aí isso eles aprendem mesmo e usam isso depois que eles percebem que dão certo. Uma última pergunta, Miriam, que a gente está chegando ao final. E quanto à carne vermelha? Tem pais que não comem carne vermelha e acabam fazendo com que a criança também não coma, acham importante. Pode uma criança não comer carne vermelha ou ela deve comer carne vermelha? Como é que é isso? Não, ela pode. Há outras fontes que você pode substituir. O frango, o peixe, o ovo são substitutos e não vão deixar em nada a desejar. Então, a carne vermelha, desde que ela seja substituída por uma fonte equivalente, ela não é estritamente necessária. Pode deixar um recado final para esses pais e mães que devem estar aí ávidos por mais informação? A gente deu bastante. Mas qual recado final você deixaria para eles, Miriam? Sempre tentar, em casa, dar o exemplo, porque esse vai ser o principal fator que vai ajudar a alimentação dessa criança. Não adianta você querer que ela faça certo se ninguém em casa faz. E sempre que tiver dúvida, procurar um profissional para orientar, para evitar buscar informação só na internet, revistas, porque nem sempre a informação vinculada nos veículos de comunicação são as ideais para aquele momento, para aquela situação. Ok, Miriam, muito obrigada pela sua participação. Eu que Ligado agradeço. Saúde chegou ao fim. Foi um prazer ouvir as suas orientações, suas informações, viu? Obrigada. E se você tem alguma dúvida de saúde ou sugestão de tema, mande pra gente. Nosso e-mail é ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site do Canal Saúde, canalsaude.fiocruz.br. Nele você encontra programas que já foram exibidos e conhece toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!